Essa semana tivemos aqui segunda-feira a conclusão, o encerramento da Conferência das Mulheres, que foi um sucesso, foi um êxito. As mulheres foram abençoadas aqui, sim ou não? Os maridos também. Tem uma que falou assim: meu marido ficou em casa cuidando das crianças, quer o congresso toda semana, irmã. Toda semana ela quer, porque assim o marido ajuda cuidando das crianças. Deixa eu fazer aqui, já foi colocado aqui sobre o anúncio do Summer, o Summer Day. Será que a gente consegue colocar o bannerzinho só para eu fazer só para eu frisar aqui esse anúncio, porque eu acho que é super válido para todos os pais que desejam que os seus filhos estejam aqui participando nesse Summer Day. Esse ano será um dia completo, não é? Onde o seu filho poderá participar. Vai começar às 10 da manhã, vai terminar às 16 horas e vai ser um tempo muito especial. 30 de julho, você poderá vir deixar o seu filho aqui, onde ele vai construir a sua relação com Deus, serão ministrados. Então, vou deixar esse banner um pouquinho aqui, para que você, papai, possa fazer. Só um dado aqui que eu não estou tendo, a idade, por favor, quem do Ministério Infantil que esteja aqui, de 3 a 10, seria bom colocar aqui também, de 3 a 10, se você tem um filho nessa idade, ou você tem vários filhos dentro dessa janela, você pode trazê-lo para participar aqui. Vai ser um tempo muito importante, tá bom? Pode deixar um pouquinho, você que está online, que deseja também participar, ou colocar os seus filhos para participar, faça isso, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Bom, hoje nós vamos, antes de qualquer outra coisa, nós vamos receber aqui uma das nossas pastoras, que está fazendo um trabalho junto com o seu esposo e os seus 2 filhos, lá na terra do sol nascente. Está fazendo um trabalho missionário, muito importante no Japão, e eu pedi para que ela comparta conosco hoje um pouco daquilo que Deus tem feito lá, um pouco do que Deus tem realizado através da igreja local, das 2 igrejas locais, o que Deus está fazendo através da igreja, através das pessoas, as almas que estão sendo salvas, porque é muito importante a gente ter esse feedback dos pastores que estão lá no campo trabalhando. Então eu pedi para que ela bondosamente pudesse falar um pouco conosco hoje. Então vamos receber pastora Érica. Aplauda o Senhor Jesus. Pastora Érica, para quem não a conhece, ela é a esposa do pastor Douglas, e juntos eles estão atendendo a catedral lá no Japão. Olha que coisa interessante, eu acabei faz uns 15, 20 minutos de falar com um ator muito famoso no Brasil, que se converteu, é japonês, e ele disse: eu soube do trabalho que vocês estão fazendo no Japão através de uma pessoa, e ele disse: eu gostaria muito de conhecer o trabalho de vocês lá no Japão. E assim, é uma pessoa que Deus tem colocado exposta. Então assim, às vezes o trabalho parece ser pequeno, parece não ser conhecido, mas Deus está fazendo chegar em montanhas diferentes, não é? Então, que coisa boa. Então vamos receber a nossa querida irmã, pastora Érica. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor Jesus. Amém, graça e paz a toda a Igreja Catedral, amém. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Senhor, porque Deus é bom, Depois de alguns anos sem ver as minhas pastoras, minhas amigas, minha mãe espiritual, meu pai espiritual, nossos líderes, Deus nos deu essa graça, esse privilégio tão maravilhoso de retornar à nossa conferência
E para mim foi maravilhoso esses 4 dias e 6 cultos, né? Foi maravilhoso esse tempo. E que o Senhor, Ele possa levantar você nessa noite, ainda mais do que você tem se levantado para aquilo que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Eu pedi para o pastor, perguntei se eu podia contextualizar o testemunho que eu vou contar com uma palavra, porque tudo veio antes e depois dessa palavra. Deus, Ele me moveu de uma forma muito sobrenatural, porque vocês sabem que o Japão é muito desafiador, é uma terra linda, é uma terra abençoada, como vocês sabem, é uma terra onde há muita disciplina, onde há muita tecnologia, mas aquilo que eles esbanjam em conhecimento, eles têm escassez em espiritualidade e naquilo que tange as suas próprias emoções. Eles não conseguem fluir nas emoções como nós fluímos, porque o Japão, ele é um país de maior parte budista e shintoísta, então eles desconhecem o que é o cristianismo, né? Os dados do Japão, no que diz respeito ao cristianismo, é de 1%, contando com todas as outras religiões. Então, a carência lá é muito grande. E os desafios também são muito grandes. E nós, como pastores, como missionários que somos, não ficamos fora dos desafios da própria nação. Nós também somos alcançados com as dificuldades do país. Nós também somos alcançados, às vezes, com os desafios que as pessoas enfrentam no que diz a emoção. E eu estava vivendo um momento espiritual e eu orava. Nós temos o nosso tempo com Deus, nós temos o nosso devocional, nós temos os nossos momentos em que nós profetizamos, em que nós derramamos nas vidas das pessoas. Mas eu confesso que nessa ocasião, eu e o pastor estávamos assim, enfrentando as nossas próprias dificuldades. E nós estávamos tão distraídos, olhando para aquilo que nós estávamos vivendo, que a única coisa que nós conversávamos é sobre os nossos problemas. A gente entrava em casa com o outro e nós conversávamos o que nós vamos fazer para resolver isso, como nós vamos fazer para sair dessa situação, e ficamos assim por muito tempo. É bom quando um está passando pelo problema e o outro não, né? Porque aí um ajuda o outro, né? A Bíblia diz: um ao outro ajudou e disse: ser forte. Então, quando um está passando o problema e a dificuldade, mas o outro não, é comum e é normal que o outro segure na mão. Não, vamos levantar. Só que estávamos nós dois enfrentando os nossos próprios problemas, que eram os problemas que a nação toda enfrenta. Problemas que nós precisávamos também de apoio. Conversamos com o nosso pastor sempre presente. Mas ainda assim, né? Ainda assim nós tendemos a muitas vezes olharmos para as nossas próprias distrações. Mas um dia eu saí de casa para ir para uma consagração na igreja, uma quinta-feira pela manhã. Nós nos consagramos ali com as mulheres. E eu cheguei na igreja e eu comecei a orar, eu comecei a pedir ao Senhor. Eu falei: Deus, me ajuda, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos sair dessa situação, nós precisamos resolver esse caso, nós precisamos resolver isso que nós estamos enfrentando, mas nós não estamos conseguindo. E ali eu rasguei meu coração, eu disse: Deus, nos ajude a romper com os problemas que para essa nação são comuns, mas que nós não aceitamos para a nossa vida. E então Deus me deu essa palavra. Eu gostaria que vocês abrissem, eu pedi para o pastor para poder contextualizar o testemunho com essa palavra. Está em 1 Crônicas 13, 13, a partir do versículo 14, se eu não estou equivocada. Desculpa, 2 Reis 13 e o versículo 14. E eu estava orando e Deus falou comigo essa palavra. Eu não li essa palavra. Deus me deu essa palavra. Deus me disse assim: você recebeu uma palavra.
Assim como esse rei Jeoás, que é o rei que estava incumbindo da nação de Israel, recebeu de Deus algo sobre a sua vida, você recebeu uma palavra de um homem de Deus. E ali naquele momento eu comecei a orar e Deus começou a falar comigo: você recebeu uma palavra. Você recebeu uma palavra quando você foi levantada nessa nação. Você recebeu de Deus uma palavra. E então eu orei e falei: Senhor, eu tenho de Deus uma palavra nessa nação. E aí no versículo 15, a palavra diz assim: e Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Quando eu estava ali de joelhos dobrados, o Senhor falou para mim assim: primeiro, você tem uma palavra. Segundo, você foi levantada para atirar uma palavra, para atirar flechas. Você foi levantada para fazer a diferença nessa nação. Quando Eliseu falou para aquele homem aquilo que Deus estava falando para ele, ele disse: olha, pegue as flechas e pegue o arco. Sabe por quê? Porque você é o rei de Israel. Você está na posição de fazer alguma coisa. Você está na melhor posição que alguém pode ter para realizar e fazer a diferença no contexto onde está. E aí Deus falou comigo: você tem uma palavra e você está na posição de fazer algo novo nessa nação. Você está na posição de fazer a diferença nessa nação. Pegue as suas armas, pegue as suas flechas, pegue o seu arco, porque o que eu vou fazer na sua vida, nessa nação, vai mudar esse ambiente. E aí eu comecei a olhar para mim e eu comecei a me ver. Eu sou uma pessoa que eu me vejo muito pequena às vezes. Eu olho para mim e eu me sinto incapaz. É uma tendência, mas fui trabalhada e já não existe mais, em nome de Jesus. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência de me achar muito incapaz. E aí Deus me disse assim: o propósito que você tem é muito maior do que você. A posição que você ocupa é maior do que você. Você não é porque você está. A posição não é por causa de você. Você é por causa da posição que você ocupa. E aí eu olhei para mim e eu disse assim: meu Deus. Eu me levantei, eu estava de joelhos dobrados. Eu me levantei e eu disse assim: uau, eu recebi uma palavra profética. E eu tenho de Deus armas espirituais. E o mais importante, eu estou na posição de alguém que tem que fazer a diferença. Não é sobre mim. Deus estava dizendo: minha filha, não é sobre você. Você é E aí o peso ainda maior, né? Porque eu disse assim: meu Deus. Eu olhei para mim, pastor, eu me assustei. Eu disse: uau, eu sou pastora da Catedral Internacional do Japão. Por que eu estou me comportando assim? E eu me levantei e eu disse: Deus, eu sou sua filha. Tenho de ti uma palavra, tenho de ti as armas. E eu estou numa posição que é maior do que eu. Eu, Senhor, estou me levantando hoje para fazer a diferença nessa nação. E aí eu olhei para mim e eu disse assim: meu Deus, que posição que eu estou. Eu me vi tão grande ali, mas não por causa de mim, mas por causa do lugar que eu estava e por causa da confiança que eu havia recebido. Por causa das palavras que foram liberadas sobre nós, por causa do investimento. Deus começou a me mostrar tudo que estava acontecendo sobre nós. Porque o rei Jeoás, ele era a pessoa responsável pela libertação daquele povo. Era ele que Deus tinha colocado no trono. Então, o poder de fazer alguma coisa estava nas mãos dele e não nas mãos do povo. E aí Deus me disse: se levante, porque a posição que você ocupa é maior do que você. Você não pode se diminuir. E aí eu olhei, aí Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo: pegue o arco, algumas flechas. E ele pegou o arco em suas mãos e disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Aí Deus começou a ministrar no meu coração: realmente você é incapaz. Vai ter momentos que você não vai conseguir sozinha. Você está numa posição que é maior do que você, fato. Mas vai ter momentos que essa posição também vai impedir você de fazer com aquilo com as suas próprias forças. Você precisa de alguém com as mãos sobre a sua. Você precisa ter alguém que ajude a você a usar essas armas. Você precisa que as suas mãos estejam debaixo de alguém que tenha unção para tal coisa. E aí eu me lembrei, eu gostaria que vocês colocassem a foto que na hora que eu estava ali de joelhos dobrados,
Deixa eu chegar aqui. Na hora que eu estava ali de joelhos dobrados, Deus me mostrou e Deus me falou que eu tenho alguém com as mãos sobre a minha. Que eu não apenas recebi dele uma palavra. Eu não apenas estava numa posição que era maior do que eu, mas eu tinha também alguém que me ajudava, alguém com unção, um homem de Deus, alguém com graça, alguém com poder e autoridade para fazer a diferença na minha vida e me ajudar naquilo que eu não conseguia enxergar. Vocês conseguiram a foto? Ah, ok. E aí Deus começou a falar comigo de uma forma tão poderosa, porque não só colocou as mãos, Eliseu não só colocou as mãos sobre as mãos de Jeoás, mas ele disse assim, abra a janela. E aí tudo fez a diferença. Porque eu comecei a perceber que ao invés de eu olhar para os problemas da nação e aquilo que Deus queria que eu fizesse para as famílias daquela nação, eu estava distraída olhando os meus próprios problemas. Eu não conseguia ver. Esse rei estava dentro de um quarto de palácio e ele estava com as janelas fechadas. Ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não sabia que do lado de fora os inimigos estavam chegando. Ele não sabia que do lado de fora os inimigos estavam com armas. Enquanto ele estava desarmado, porque foi Eliseu que pediu para ele pegar as armas. Enquanto ele estava desarmado e com as janelas fechadas, só vendo o que estava acontecendo ao redor dele, do lado de fora os inimigos estavam chegando. E aí quando Eliseu entrou, ele deu a palavra, colocou as mãos sobre as mãos dele, ele disse, abra a janela. Pare de se distrair com aquilo que você que está só ao seu alcance. Olhe além daquilo que você está vendo. Porque do lado de fora, o inimigo está matando, está roubando, está destruindo. E você está distraída. O que acontece quando você atira uma flecha dentro de um quarto? Não acontece nada, ela não tem alcance. Mas quando você abre a janela, o quarto do rei era um lugar no alto. Quando você abre a janela num lugar alto, a flecha vai muito mais longe. A palavra lançada da minha boca, foi isso que Deus me disse. Que a palavra lançada dos meus lábios ia chegar em lugares que eu jamais imaginaria. E que ele estaria debaixo da autoridade, da unção que nós recebemos. Ele iria fazer algo poderoso. Conseguiu a foto? E aí eu me lembrei dessa foto na hora que eu estava lá. E eu fico emocionada porque eu me lembrei na hora que eu estava ali com os joelhos e chorando diante de Deus. E Deus falando para mim, você recebeu uma palavra. Você recebeu de Deus autoridade. Você tem mão sobre a sua que te capacita e te ensina. Aí sim, naquele momento eu me levantei e eu vi o que Deus estava fazendo. Eu vi o que Deus estava fazendo. Eu me levantei e eu disse, Senhor, a partir de hoje eu estou abrindo a janela. Eu dei essa palavra. Eu disse, Senhor, eu estou abrindo a janela. Eu não quero mais ver os meus próprios problemas, mas eu quero ir além. Eu quero ir mais fundo. Eu quero descer aonde o Senhor está. E eu quero ajudar, Senhor, aqueles que estão passando e vivendo nessa nação de uma forma terrível, emocionalmente e espiritualmente. Eliseu falou para Jeoás lançar a flecha e ele lançou. E ele disse, essa é a flecha do livramento do Senhor. Você vai vencer todos os seus inimigos. Porque quando nós lançamos, nós recebemos de Deus autoridade. E não foi só isso. Ele disse assim, agora pegue uma dessas flechas. Vocês conhecem esse texto. Pegue uma dessas flechas e fira a terra. Deus começou a me curar, me tratar. E Deus disse assim, agora você vai fazer algo que é incomum. Porque uma flecha é para ser lançada. Enquanto Eliseu mandou ele lançar a flecha, tudo bem, é normal. Uma flecha é para ser lançada. Mas quem pega uma flecha e fere o chão? É algo incomum, é algo que não se faz. E aí Deus me disse, quando você fizer algo incomum, quando você fizer o que ninguém viu nessa nação, quando você ferir essa terra através das suas palavras, através das suas orações, você vai vencer todos os seus inimigos. E eu peguei essa palavra. E aí eu me levantei e comecei a orar ali mesmo, comecei a profetizar. E Deus começou a mover meu coração em relação às famílias. No mesmo dia, eu vi uma corrente sendo quebrada. Uma família que estava precisando, na visão, uma família buscava ajuda. Isso era quinta de manhã. Na quinta-feira de madrugada, porque nós vamos toda quinta-feira para uma casa.
para atender algumas famílias ali. E quando nós estávamos voltando, eu recebi uma ligação. Porque de manhã eu disse: Senhor, que ainda hoje, Deus, essa família me procure. Que ainda hoje o Senhor faça com que isso aconteça. Senhor, porque eu quero lançar a palavra, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas dessa nação. Quando eu orei isso, eu confiei no meu coração e eu percebi que alguma coisa havia sido liberada. Quando foi na volta, uma mulher me ligou, uma pessoa que eu não conhecia me ligou, perguntou se podia falar porque era de madrugada. E ela disse para mim: Pastora Érica, eu preciso de ajuda na minha casa. A minha filha precisa de ajuda. A minha filha saiu de casa. Eu preciso que alguma coisa mude dentro do meu lar. Na hora que ela falou, Deus me mostrou a corrente sendo quebrada. Ela participou do culto das mulheres com a filha. E a filha disse: olha, eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa. Voltou para casa, se reconciliou com a mãe e ficou tudo bem. Deus é tão maravilhoso. Num dos momentos em que eu estava em orações também, eu estava pedindo a Deus: Senhor, que essa nação seja alcançada. Eu estava declarando, Deus, que essa terra carente, que essa terra escassa da Tua palavra possa ser alcançada. E aí Deus ministrou no meu coração, Deus falou comigo. Eu cheguei para o pastor Douglas e disse: olha, arruma esse carro, prepara esse carro, porque nós vamos viajar muito esse ano. Nós vamos viajar muito esse ano, porque Deus falou que Ele está nos abrindo as fronteiras do Japão. E aí eu disse para ele: você sabe que o profeta não tem muita honra na própria casa, né? Ele falou assim: amém, tá bom, eu creio, amém. Ele falou assim: amém, eu creio. Mas aí depois de um tempo, ele conversando junto com o irmão falou para ele: olha, pastor, arruma o seu carro, prepara o seu carro, porque Deus vai levar vocês muito mais longe do que vocês têm chegado aqui nessa nação. E aí, nós temos uma família que nós tínhamos uma família que nós atendíamos em Kashiwa, e a pessoa que nós atendíamos se mudou para Nagasaki. E aí nós pensamos assim: uau, e agora, né? Como vai ser? Nós vamos ter que parar de vir, né? Nós não vamos mais. E aí, para nossa surpresa, uma das famílias que acompanhavam, que participavam do culto, nos procurou e disse: pastor, olha, a gente não quer que pare, a gente quer que continue. O irmão foi embora, mas nós queremos que continue. Fica aqui com a gente. E nós ainda estamos atendendo. Chegou outra família e está participando também conosco dos cultos. Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio ali. E o irmão de Nagasaki, que se mudou por causa do trabalho, nós pensávamos assim: uau, que pena, né? Porque ele está a 2 horas de avião da nossa cidade. E aí a gente pensava assim: uau, que pena, né? Não vamos conseguir mais nos reunir. E aí ele falou para nós: pastor, nós não queremos parar. Por favor, pelo menos uma vez por mês eu vou trazer vocês aqui e nós vamos fazer aqui um PG na nossa casa. Então, ao invés de parar, multiplicou. Foi algo assim tão extraordinário que Deus fez. E aí eu gosto de falar lá na igreja que eu gosto de estar no alto, que eu gosto de avião. Eu gosto no momento que ninguém gosta, que é quando está subindo mesmo. E eu falei na mensagem, né? Eu falei assim: eu gosto tanto de estar lá no céu, porque quanto mais a gente sobe, mais a gente vê que aquilo que a gente se apega tanto é tão pequenininho, né? Tão insignificante. E aí eu começo a olhar e eu vou falando assim: Senhor, eu gosto de ir na janela, pastora Dilson, porque eu gosto de ir orando e falando isso. Senhor, isso é tão bom, aquilo que para mim é um problema quando eu estou assim, quando eu olho de cima igual o Senhor, ele se torna tão insignificante. E aí eu falava isso e, para minha surpresa, por causa desse irmão que nós atendemos, eu estou no avião pelo menos uma vez por mês, indo e voltando, e Deus tem sido bom e maravilhoso. Nós temos visto o Senhor curar. Teve um irmão um japonês que convivia com uma irmã no trabalho, e ele iria fazer uma cirurgia na cabeça, porque ele estava com um problema muito sério, já estava certo dele fazer a cirurgia. E então a irmã orou por ele, a Yasmin. Vocês conhecem a Yasmin, né, gente? Ela não perde uma live, ela é uma intercessora maravilhosa. E ela orou junto com a irmã que tinha esse japonês no trabalho, e ele foi ao médico para fazer a cirurgia. Chegando lá, o médico disse para ele: não precisa mais fazer cirurgia, eu não sei o que aconteceu, você não tem mais nada. O japonês ficou assustado com aquilo que Deus fez. E não é só isso, nós estamos vendo tantas famílias chegando depois
Por isso eu disse que algo aconteceu depois dessa palavra. Porque nós estamos vendo famílias inteiras chegando na igreja. Famílias inteiras. Agora mesmo nós temos uma família que chegou. Uma das jovens me procurou e falou assim: pastora Érica, eu quero muito me batizar. Quero que você me batize. Eles chegaram faz muito pouco tempo na igreja. Então nós estamos vendo o Senhor fazer algo poderoso, algo maravilhoso. Nós temos uma irmã lá que se chama Irmã Solange. Ela está na cadeira de rodas, ela tem diabetes, a saúde dela é bem debilitada e ela caiu em casa. E ela foi para o hospital, e ali no hospital o médico falou assim: olha, a senhora vai ficar aqui muito tempo, porque você sabe que você é uma pessoa de risco, nós estamos cuidando por causa do Covid, a senhora vai passar bastante tempo aqui no hospital, porque a sua situação é bem difícil. Gente, ela fez a cirurgia, que era uma cirurgia que por causa da situação dela era uma cirurgia de risco. Ela fez a cirurgia, ficou no hospital muito menos tempo do que os médicos haviam falado, e ela foi para casa e ainda recebeu do próprio hospital, das próprias clínicas, ajuda para ela se movimentar em casa. Então Deus está fazendo algo tão maravilhoso lá, e eu peço para você que ore por nós, que continue colocando a sua mão nesse arado, não apenas indo, né, mas através das orações, através das consagrações, porque nós precisamos. O Japão é uma terra carente, é uma terra que demanda muita oração, porque eles precisam do Senhor Jesus. Que essa palavra também possa ser a sua. Você tem de Deus uma palavra. Você tem de Deus um pastor que está com as mãos estendidas sobre você. Você tem de Deus as armas que você precisa. Você tem de Deus aquilo que o Senhor pede de você. E agora, uma coisa que o Senhor quer que nós façamos é que nós firamos a terra. Sabe que é mais interessante é que na hora que eu estava ali voltando para a palavra, já estou encerrando, pastor. Na hora que eu estava ali de joelhos dobrados, e o Senhor falou: faça algo incomum para que você veja mudança nesse país. Faça algo nesse país que ninguém nunca fez. Fira a terra. Eu estava de joelhos e eu estava assim, dizendo: Senhor, em nome de Jesus. E eu estava batendo assim. E foi essa posição que Deus me mostrou que nós temos que estar. Quando nós estamos de joelho dobrado, nós estamos lá ferindo a terra e dizendo: Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar: essa nação é sua, esse país é seu, essa terra é consagrada. E ali eu comecei a profetizar. E uma coisa que começou a partir disso foi que nós estamos orando. Nós fizemos 7 dias de oração na praça, os parques que tem ali. Nós começamos a orar sempre após o culto. Nós saímos do culto e nós começamos a profetizar, declarar salvação, declarar libertação. E hoje, como nós não podemos ficar todos os cultos, assim consecutivamente, nós acabamos os cultos. Pelo menos no primeiro sábado do mês, no segundo sábado do mês, que é o culto de ceia. E aí nós vamos para o parque e ali nós declaramos: Senhor, nós estamos ferindo essa terra. Nós estamos declarando que essa terra é sua. Nós estamos declarando que nenhum espírito maligno, nenhuma prostituição, nenhuma pornografia, que nenhum adultério possa permanecer nesse lugar. Porque aonde o Senhor está, o Senhor é o Rei, o Senhor é o único que deve ser adorado. Quando Paulo chegava nas cidades, ele chegava e as cidades mudavam. E foi isso que Deus falou para mim: você está na posição que é maior do que você. Por isso, faça a diferença. Vai aonde você precisa ir, faça o que você precisa fazer para que essa nação seja alcançada. Eu falei para o pastor, e eu sempre falo isso para as pessoas que perguntam para mim: mas pastor, o que você faz lá? Você trabalha? Nós não podemos trabalhar porque o nosso visto é um visto religioso, é um visto missionário. Eu até tentei, mas não consegui. E aí as pessoas perguntam para mim, eu falo assim: olha, eu até poderia tentar fazer alguma outra coisa, mas eu não sei fazer outra coisa a não ser viver daquilo que eu fui chamada para fazer. Não existe a possibilidade de eu viver outra vida, não existe a possibilidade de eu ir para outro lugar a não ser debaixo de uma palavra.
porque eu entendo que ali é a terra do nosso propósito e nós estamos sim fazendo a diferença naquela nação, estamos vendo muitos milagres, estamos vendo portas abertas e estamos aguardando um povo lá para orar por nós, para somar conosco, para profetizar juntamente conosco, porque é isso que o Senhor faz. Pastor, eu agradeço por poder compartilhar e que vocês continuem amando e orando pelo Japão. Amém? Vamos aplaudir mais forte. Glória a Deus. Quantos aqui conhecem o Japão? Quantos já foram para o Japão? Levanta a mão aqui, ok? Temos aqui umas 6 pessoas que já foram para o Japão. Recomendo que vá, Setembro estamos fazendo uma caravana, quem quiser, não estamos pagando nada, mas estamos fazendo uma caravana. É muito difícil você ser missionário em qualquer lugar. Mas você ser missionário num país onde você não tem a liberdade maioritária, ou seja, onde a sua fé ela é menos de 1% respeitada, aonde você é olhado com, aspas, discriminação por não ser japonês, embora ela tenha os olhos assim meio rasgadinhos, mas não tem nada de japonês no sangue, nada. De Barros Oliveira, Londrina, Paraná. Então assim, é um desafio, né? O esposo também não é japonês. Os filhos, ou seja, você é chamado para um lugar onde você, entre aspas, não foi chamado para estar. Então você é enviado, tem que ser uma paixão. O que move estar numa nação como o Japão, se não for paixão, que tem muita gente que quer fazer missões na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Esse lugar não precisa nem Deus chamar. Tem gente se chamando, né? Agora, ir para uma nação onde você vai para uma nação de fala inglesa, você se vira. No, yes, yes, no, thank you. Agora, você vai para uma nação onde a maioria, e nas cidades pequenas, sequer entendem o inglês. Você pode falar inglês, eles querem que você fale a língua deles. Você não escreve em inglês, mas você vai ali no Google, escreve em português, translitera, você traduz para o inglês, escreve em português, e aí você pelo menos fala, bom, eu acho que faz sentido. Você escreve em português um monte de pauzinho para a esquerda, para a direita, uns pingos, e você fala, não tem nem ideia o que é isso. Então o desafio é grandíssimo. Ter filhos adolescentes num país como esse é um desafio. Então eu queria muito que você celebrasse a Deus pela vida deles. Eu queria que você pudesse celebrar a Deus e honrar a vida deles que estão lá, né? De igual forma, irmão Leandro e a irmã Tati, que foram daqui para lá, para somar, para ajudar, estão ajudando de maneira excepcional, né? Tem sido uma mão na roda para eles, tem sido uma bênção para eles lá, foi para essa intenção, para ajudar. Tem que ter amor. Tem que ter amor, sim ou não? Tem que ter amor. Então, talvez a gente não vá fazer, mas a gente pode orando, fazendo com eles, pedindo a Deus graça para fazer com eles, para o Senhor ser com eles. É uma terra árida, uma terra seca, mas é uma terra que está gritando por Deus. Está gritando por Deus. Sabe por quê? Saiu uma pesquisa muito interessante e o site Guia-me, eu acho que foi o Guia-me que colocou, muito interessante. Os japoneses estão entendendo que os seus deuses não estão respondendo. É a nossa hora. Lembra que o profeta disse, subamos a montanha, o Deus que responder, esse é o Deus. Desafiou. E o Deus de Israel respondeu. Ele falou, se o nosso não respondeu nem seco, o teu vai responder molhado, é porque o nosso Deus independe de água ou de sequidão. O nosso Deus é Deus. Nosso Deus não é maior que os outros deuses. Nosso Deus é o único Deus. Essa é a diferença. Então, eu celebro muito, todas as vezes que eu falo com eles, eu os honro muito, porque uma coisa é estar aqui, e estar aqui também não é fácil. Estar aqui é um desafio também, tem os seus desafios, mas estar lá, né?
tão longe, literalmente do outro lado, numa ilha. Todo mês, um tremorzinho. E tremeu, e não sei o quê, e a água, e o vento, e o míssel. É um negócio extraordinário. Tem que ser amor. Porque dinheiro não é a questão. Uma boa casa não é a questão. Boas roupas, bom estado, não é a questão. Tem que ser amor. Se não for amor, não fica. Gente, se não for amor, não fica. E eles estão lá, rompendo. Esses dias atrás eu falei assim, já eu mexo com vocês daí. Não, pastor. Não, nós amamos. Falei brincando, só para ouvir, que tem uns que se empolgam e falam, quando, pastor? Então é só para testar. Vocês estão com o coração lá, apaixonados pelo que Deus está fazendo. Merecem ser honrados, merecem ser celebrados. Amém ou não amém? Amém. Talvez a gente não possa ir, mas tem gente indo lá, falando de Jesus para os japoneses. Nós tivemos o privilégio de batizar alguns, eles batizando outros, filhos de japoneses, japonês nato, outros que não são japoneses, mas estão lá, já viraram japoneses, acabaram assimilando a cultura. A gente quer orar pelo Japão. Você pode ficar de pé, nós vamos orar por eles, nós vamos orar pelo pastor Douglas, pela Giovana, pelo Júnior, pela pastora Érica, por essa família, que estão fazendo a obra de Deus, irmãos. Estão fazendo a obra de Deus, estão servindo ao Senhor lá no Japão. Então, eu quero te animar para você conhecer o Japão, você saber. Claro que de férias é uma coisa, ser missionário lá é outra. Mas vai que Deus fala com você e você fica lá. Que coisa maravilhosa. Pastor, eu não sei japonês. E quem diz que precisa saber? Você é inteligente, aprende rápido. Então, a gente é assim, né? Quando a gente recebe uma palavra assim, não, a gente pega a palavra e joga para o vizinho. Não, esse o chamado é para aquele lá. Aquele lá tem uma cara que vai para o Japão. Não é? Nós precisamos. Sabe, semana passada, não sei se foi semana passada. Nem sei que dia que foi, mas eu falei aqui sobre a Índia. Falei sobre a Índia. E ao terminar o culto eu recebi umas 8 mensagens. Pessoas que me mandaram no telefone e outras que me mandaram no direct. Pastor, o que precisa para ir para a Índia? Será que eu posso ir? Teve uma irmã que disse assim para mim, pastor, não olhe para a minha idade. Será que eu posso ir? Sabe, tem gente querendo fazer. Tem gente que está aceitando o desafio. Tem gente que se empolga aqui na emoção, fala, vai até para a Síria. Chega em casa e fala, não, pensando bem, Síria não, né? Mas tem gente que fala com o coração, Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Tive o privilégio hoje de falar com um missionário que está aqui em Valência. Um casal de missionários. Estão ali há vários anos, não os conhecia. Eu pediram para que eu orasse com eles, eu aconselhei e orei com eles. Eu me emocionei porque estão ali, sabe, há 4 anos, batendo firme ali em Valência, lutando. E ele dizendo, pastor, nós estamos lutando aqui, falou a quantidade de pessoas que eles estão ganhando para Jesus. Falou, estamos ganhando, os espanhóis, estamos ganhando para Jesus. E eu orando com eles, falando, Senhor, se isso não for amor, saiu, deixou a terra, deixou o país, deixou. E a irmã falando assim para mim, vamos orar por eles. Precisamos orar por eles. Precisamos orar por eles. São pessoas que estão dando a sua vida para fazer a obra. Estão servindo. As pessoas olham para a Europa, olham para a Europa com um glamour. Uau, estão na Europa. Eles não sabem. Eles não sabem o quanto um pedaço. Né? Essa é a grande verdade. Sim ou não? Tem uma fome nesse país enorme, nesse continente, embora nós estamos fora agora do continente, estamos na ilha, mas tem uma fome nesse continente. Existem Áustria, vai para o norte da Áustria, necessidade explícita. Entre não preciso ir longe, vá para alguns, aqui em Londres, a necessidade que tem. Nós vamos orar. Eu queria aproveitar aqui antes dessa oração,
algo que mexeu muito no meu coração. Nós tivemos uma programação bem poderosa esses dias aqui, e fizemos cantina, e colocamos... E as irmãs são pentecostais, né? E a nossa vizinha veio reclamar. Nós nunca tivemos reclamação, com exceção a uma querida vizinha que reclamou, um dia num batismo, que nós celebramos assim meio forte, ela reclamou, e essa vizinha veio, reclamou, eu recebi a reclamação, pedi para a secretária, falou, resolve, vamos ligar para ela, manda uma mensagem, diz que nós estamos, daqui 20 anos termina. Aí, explicar e tal. Aí ela veio aqui na igreja, e eu fui com isso na minha cabeça. Aí hoje, pedi para preparar uma carta, acho que já foi até entregue, né, filho? E o Espírito Santo falou para mim assim, Jackson, não queira ganhar o mundo inteiro perdendo a vizinha. Resolve esse troço. Eu falei, mande uma carta, se coloque à disposição, se precisar nós vamos lá conversar com ela. Nós não podemos perder os vizinhos. Ah, mas é que é o demônio. Não, é a vizinha. Não vai fazer sentido a gente ganhar trocentos e perder a vizinha sair daqui e ir para o inferno. Então, não estou dizendo que ela tenha razão também. E nem, eu estou dizendo que nós precisamos ganhar. Vocês estão de acordo? E como é que a gente ganha? Não jogando lixo lá no lixeiro dela. Que ela está brava. Porque os crentes estão saindo aqui jogando lixo no lixeiro dela. Ela falou, esses crentes enchem meus lixos. Eu vou encher meu lixo, já está cheio. Nós estamos ganhando ela para Jesus. Nós estamos levando ela para outro lugar. Sabe, do Japão ao lixo aqui, viu? Só que eu precisava falar isso aqui. A gente precisa melhorar esse trem. A gente precisa fazer o evangelho chegar lá na Ásia e chegar aqui para a vizinha. Vocês estão de acordo? Pode. Já que o senhor falou da vizinha, é algo muito importante que eu preciso falar também com a minha vizinha, porque nós moramos 5 anos em Tsukuba e o vizinho da frente não olhava na nossa cara, ele nunca nos cumprimentou. Ele só cumprimentou no dia da gente ir embora. E aí, certeza que nós nos mudamos, ele não gostava de estrangeiro. E aí nós nos mudamos para essa casa e no dia que nós mudamos, a vizinha daqui veio trazer um presente e a desse lado veio falar que estava disposta, que se precisasse de alguma coisa era para falar para ela. E aí eu fico emocionada porque passou uma semana, o inverno pegou assim pesado, né? Ela colocou dentro de um saquinho, eu cheguei a postar, ela colocou dentro de um saquinho um bilhetinho assim todo mal traduzido, mas ela se preocupou em traduzir o japonês para o português, escreveu e colocou a meia, aquelas meias bem peludinhas, e falou assim, estava arrumando a casa, encontrei essa meia nova, isso é para aquecer os seus pés, porque o inverno do Japão é muito frio. E aí eu falei assim, eu fiquei, meu Deus, me ajuda, Senhor, a responder com isso. E aí passou uma semana, ela tentou também traduzir o calendário do lixo. E aí ela fez, assim, uma tradução não certa, sabe? Mas eu falei assim, uau, lá 5 anos a gente teve um vizinho que nem olhava pra gente aqui. É Deus nos mostrando que a gente está no lugar certo, realmente, debaixo de uma palavra. E aí a gente tá se relacionando, sabe, pastor? Ela é muito pronta e até me convidou, falou assim, eu gostaria de um dia sair para almoçar com você, mesmo eu não sabendo português e você o japonês, a gente se comunica e a gente aprende. Então, o senhor falou da vizinha só para... É uma unção da vizinhança aqui hoje. Faz sentido para vocês? Então, o que a vizinha está pedindo não é muito. Eu acho que nós como igreja precisamos dar exemplo nesse trem, não é? Estou meio mineiro, hoje eu tive uma conversa com um mineiro, fiquei contagiado. Então, gente, vamos pensar nisso. Olha, quando eu cheguei nessa casa que eu estou morando, a cerca estava derrubada no chão fazia anos, eu já falei isso para vocês. Porque o vizinho da direita e o da casa estavam brigando, é você que tem que arrumar, não é você que tem que arrumar, não é você que tem que arrumar. Eu cheguei, falei com o imobiliário, mas tem uma cerca lá, terrível, jogada no chão. Quem tem que arrumar? Não, isso aí é uma briga, mas eu falei, sabe de uma coisa? Cheguei lá, falei pro vizinho, eu vou arrumar. Ele falou, não, eu vou arrumar. Eu falei, então arruma. Sabe, na briga desse negócio de olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo banguela e cego. A gente precisa melhorar. Então, sabe, quando você sair hoje aqui, não joga o lixo ali não. Tem lixo aqui dentro. A gente vai até botar um outro lixo ali fora para ajudar. Passa por ali, abençoa. É as casas aqui do lado.
Ser vizinho de igreja não é mole, não. Não é mole. Eu acho que eles vão para o céu, não sei, de tabela. Porque não é mole, imagina, não é? Gente fala baixo, tudo baixinho, nós só falamos baixinho. E tem crente que não satisfeito de falar alto, buzina quando vai embora. Vem bem. Para quê? Deu abraço, mas tem que... Então, meu vizinho agora, somos amigos. É tão gostoso chegar, oi, sabe? Eu viajo, ele cuida da minha casa, ele viaja, eu cuido da casa dele. Agora o outro vizinho do outro lado entrou na minha casa agora na semana passada e falou: oi vizinho, já faz tempo que eu estou querendo te conhecer. Eu sou fulano, meu filho é fulano, ciclano, até do cachorrinho me apresentou, falou: nós estamos à sua disposição, minha mulher se chama tal, o que é que o senhor faz? Investigou tudo já sei tudo dele, ele sabe tudo meu. Já precisa saber que somos pastores, porque já precisa dizer, porque dá exemplo. Hoje eu vindo de Uber para cá, o rapaz falando assim para mim: o que é que o senhor faz? Eu falei do meu ofício. Ele falou: mas o que é que o senhor faz? O que como pastor o senhor faz? E fui falando e tropeçando e tal. E ele: eu gosto do que você faz. É legal o que você faz. Eu gosto do que você faz. Aí eu falei: se você gosta mesmo, Sunday, eu tenho service aqui. Vem ver se você gosta mesmo, passa aqui. Mas vou receber uma traduçãozinha. Nós damos um jeito, vem participar. Gente, as pessoas estão de olho na gente. Estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas você tem que ser luz e sal da terra. Vamos orar pelo Japão? E vamos orar pela nossa vizinha, pelos nossos vizinhos, pelos seus vizinhos aí de casa. Talvez só Deus falou com você hoje aqui, falou: eu tenho que orar pelo meu vizinho, que ele é tão chato, não é? Talvez você vai orar, vai ganhar ele para Jesus. Talvez ele nunca vai vir à igreja, mas ele vai querer servir o Deus que você serve. Pai, nós estamos orando pelo Japão. Estamos orando pela pastora Érica, pastor Douglas, pela Giovana, pelo Júnior, pela família que o Senhor levantou lá no Japão para fazer essa obra. Pai, eu não estou lá. Ninguém daqui está lá fazendo a obra. Mas nós estamos aqui desse lado dizendo: sigam, prossigam, avante. Vocês têm uma igreja, tem um pastor, tem pastores, tem pessoas que estão orando por vocês. Pai, nos ajude. Pai, dê a eles uma estratégia de não só ganhar Isezaki ou Tsukubal, mas de ganhar o Japão, Senhor. Que eles possam entrar em outras cidades. Senhor, levanta obreiros ávidos, com vontade, com desejo. Levanta mulheres corajosas para fazer a sua obra. Levanta, Senhor, homens, mulheres dispostos a fazer a sua vontade. Ó Pai, nos ajude como igreja a nos posicionarmos de maneira coesa e de maneira sensata, que nossa mensagem faça que reverbere, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos. Nos ajude como igreja. Pai, ajude-nos, Senhor. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Nós não queremos atrapalhar o crescimento de ninguém. Senhor, nós queremos ser facilitadores do reino, não dificultadores do evangelho. Queremos facilitar, queremos franquear a eles o privilégio de ser filhos do Senhor, facilitar o caminho para eles serem os nossos irmãos. Pai, se porventura hoje houver pessoas aqui com problemas, talvez até de relacionamento com seus vizinhos, Pai, traz um respiro, um ar, e que eles possam encontrar um momento oportuno para sim, mandar um cartão, pedir um perdão, de repente pelo barulho, pela fumaça, pelo churrasco, todo final de semana que perturba o vizinho. Senhor, ajuda que a gente possa, com inteligência, ganhar os nossos irmãos e não dificultar o caminho deles, a ponto deles dizerem: que Deus que vocês servem, que Deus que vocês adoram, aonde é que vocês vão todos os domingos ou os dias de semana, aonde é que vocês estão indo? Permita-nos ir também, permita-nos saber mais e melhor sobre quem vocês adoram. Pai, nós oramos para que o Senhor levante pessoas cheios do teu amor. Abençoa esse casal de missionários que estão em Valência, Senhor. Sê com eles, Pai. Sê com o teu filho, pastor Darlan. Precisa do Senhor. Sê com ele, sua esposa Camila. Senhor, sê com essa família, com os seus filhos. Abençoa os seus filhos, Pai. Esses 3 adolescentes e pré-adolescentes que o Senhor tem dado a eles. Unja-os, Pai. Abençoa os pastores das filiais que estão fazendo um trabalho maravilhoso, Senhor, desde de Gul a Bournemouth, fazendo um trabalho
incrível em Peterborough, em Birmingham, ó Senhor, no norte, no sul, no sudeste, aqui no sul. Pai, levanta homens e mulheres com disposição de servir a sua presença e fazer a sua obra. Os pastores que estão, Senhor, distantes geograficamente daqui, fortalece eles, unja eles, capacite-os, meu Pai. Lá, Senhor, teu filho, lá em Juazeiro da Bahia, bem como no Piauí, ó Senhor, fortalece as mãos dos teus filhos. Não permita que eles cansem e caiam, mas que eles possam mesmo, Senhor, cansados, corram e consigam fazer o que o Senhor colocou para eles fazer, propondo para eles fazer. Nós oramos crendo na sua palavra, oramos que o Senhor está fazendo algo poderoso lá na Suíça, coisa tremenda, Senhor. Esse final de semana mais de 20 pessoas, 25 pessoas desceram as águas batismais na Suíça. O Senhor está fazendo um avivamento na Suíça, o Senhor está avivando a Suíça, o Senhor está avivando Lausanne, o Senhor está fazendo algo incrível, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pela visão que muito além de nós termos recebido, ela veio do céu, ela tem origem no trono, ela saiu do trono e é um regalo, é um presente, é uma bênção para nós. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo em Birmingham, Senhor, um lugar onde tem tanto espírito de religião, mas o Senhor colocou igrejas para serem conquistadoras, e uma delas estamos nós lá, Senhor, fazendo um trabalho maravilhoso em Peterborough, em Gu. Ó Senhor, o que está acontecendo em Gu é extraordinário. O Senhor está salvando, está fazendo milagres poderosos lá. Senhor, unja-os, capacite-os aqui em Epsom, no norte, no sul, de fala hispana, de fala portuguesa. Louvado seja o teu nome. Em Bournemouth, louvado seja o teu nome. O que o Senhor está fazendo entre nós é tremendo. Abençoa as igrejas de Londres, os pastores das inúmeras denominações, levante-os com autoridade, com unção, com vida no altar, com famílias abençoadas, para levantar outras famílias. Abençoa, Senhor, das igrejas tradicionais, as pentecostais, neopentecostais, as igrejas tradicionais. Levante-os, meu Deus, nessa cidade e transborda o teu amor, e que nós como igreja possamos nos unir e não nos desunir, que nós possamos ajudar uns aos outros. Ó Deus, começando de mim, tenha misericórdia de nós. Começando de mim, tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos parecidos com o Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Alguém diga amém. Dá um aplauso ao Senhor pela igreja no Japão. Vamos aplaudir mais alto pela vida da pastora Érica, a vida do pastor Douglas, dessa família abençoada. Vamos aplaudir mais alto pelo Leandro, querido Leandro, pela Tati. Não sei se a Tati está aqui hoje. Antes de você se assentar para a gente concluir, você vai dar um abraço ao seu irmão, vai dizer: que bom que você veio aqui essa noite. Eu espero que essa noite tenha inspirado você, tenha abençoado. Abraça pelo menos 3 pessoas aí, a menos que você esteja dodói. Abraça pelo menos 3 pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é uma boa oportunidade para nós ofertarmos. Essa é uma boa oportunidade para nós ofertarmos. Porque se não fosse a ajuda dessa casa, se não fosse o empenho dessa casa, se não fosse a disposição de você ofertar nessa casa, essas portas não seriam abertas lá fora. Essas portas não seriam abertas lá fora. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado incansavelmente